A data comemorativa foi criada em homenagem ao jornalista e abolicionista José do Patrocínio, falecido em 29 de janeiro de 1905, o maior de todos os jornalistas da época da abolição. Nem sempre paramos para pensar quem está por trás do texto que emociona, das palavras bem escritas, que sintetizam horas e dias em alguns parágrafos, que nos revelam o inesperado. São os poetas do cotidiano. Assim deveriam ser chamados esses importantes profissionais, pessoas que se dedicam à mococa. Jefferson Luiz Freitas é um dos grandes escritores da cidade. Iniciou sua carreira de jornalista aos 16 anos de idade. Desde então, não parou mais. Eu comecei por influência do meu pai, né? O meu pai era um jornalista, eu posso dizer com orgulho, de muita competência. E era uma pessoa que gostava muito de mococa. E eu comecei a trabalhar no jornal à época da tipografia, quando o jornal era montado dedo a dedo. Eu era muito jovem e foi assim que eu comecei no jornalismo. Muitos acontecimentos marcaram a carreira do profissional. Um deles inesquecível, fato que o jornalista relembra. Eu era garotinho e gostava muito de futebol. E o rádio havia conquistado o título da segunda divisão e ia começar o segundo ano dele, agora na primeira divisão. No dia 17 de fevereiro de 1952, correto? O jornal dava uma notícia assim: Rádio e Corinthians proporcionarão hoje um grande espetáculo esportivo. Paixão sem fim, que faz parte da vida do artista. O jornalismo é praticamente tudo na minha vida, né? Agora eu digo praticamente porque tem uns outros detalhes que a gente também gosta, né? O repórter registra e retrata pequenos e grandes fatos que a cada dia vão construindo uma história. Ser repórter é ser roteirista de cinema, escritor de novelas, contador de histórias. Com o passar do tempo, o jornalismo foi se adaptando às épocas, quase como obrigatoriedade de sobrevivência. Afinal, é a partir do jornalismo que o mundo se movimenta. Declaração de Jair Rota. O papel do jornalista é um papel muito importante. É ele que hoje, praticamente, ele baliza as opiniões. Ele traz a verdade. Jair Rota iniciou a profissão em 1991, quando escreveu o jornal Folha do Pardo, reportagem que ele nunca mais esqueceu. Nós iniciamos com o jornal Folha do Pardo, que a primeira edição ela saiu em 25 de maio de 1991, tratando de um tema que é a entrada da cidade, que é a inauguração da Avenida Américo Pereira Lima, que prometeu-se que entraria por lá e só sairia pela Antônio Hermílio de Moraes, que é estreita, mas até hoje não fizeram isso. Jornalista que trabalha por amor. Hoje o jornalismo na minha vida, ele ocupa grande parte, talvez a maior parte. Eu sou cirurgião dentista aposentado, formado pela USP, trabalhei muito tempo, sou advogado militante aqui na cidade de Mococa, mas o jornalismo, ele é, vamos dizer assim, o meu amor maior. Outra atuante e amante da profissão é Sônia Pisani. Iniciou o percurso em 1993, quando já adquiriu sucesso com os textos perfeitos. Eu me formei em Ribeirão Preto, eu sou biomédica. Depois eu fiz uma faculdade de Biologia, Ciências e Biologia, e vim para Mococa, onde eu comecei a escrever textos sobre comportamento, moda, em jornal e revistas da região, né? E aí eu criei uma paixão e eu fiquei assim, eu gostei demais daquilo, porque me dava um prazer abrir e ver um texto, uma coisa que eu tinha escrito. Para a jornalista, a profissão de jornalismo é desgastante e de muita responsabilidade, mas tem seus bonitos valores. A vida é corrida, é desgastante, é complicada, mas é uma coisa que eu, pelo menos, faço por idealismo.
Então, eu acho assim, para ser jornalista, para ter um jornal, não é fácil. A pessoa realmente tem que gostar, tem que correr atrás, porque você tem muitas alegrias, mas você tem muitas decepções, tem muitas dificuldades para manter o negócio de pé e com a rédea curta, porque senão você desmorona. Jornalista que no começo da carreira desfrutou de acontecimentos importantes da cidade. Em junho de 1994, foi uma data especial para a escritora, dia que marcou a história de Mococa. O que me lembrou e que me lembra foi a criação da TV direta em Mococa. Em 1994, quer dizer, a TV direta em 2014, ela completa 20 anos. Então nós fizemos uma inauguração aqui em Mococa para o lançamento da televisão. E eu tive a grata satisfação de noticiar o lançamento da TV direta. Emissora que trouxe o reconhecimento do jornalismo à cidade. Na verdade, eu iniciei a carreira quando eu comecei a trabalhar aqui na TV, né? Que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre o jornalismo, comecei a me interessar um pouco mais e quando eu tive a oportunidade eu fui realmente estudar porque era aquilo que eu queria para minha vida. E o jornalista ainda afirma que esta profissão está à frente de toda a sociedade. O jornalismo ele é demais, ele é dinâmico, autêntico. Agora, com o advento aí da globalização, o jornalismo, a velocidade da informação é cada vez mais rápida, mais constante, né? E as pessoas são sequiosas por informação. Todo mundo quer ser bem informado, quer estar bem informado. Cidades com grandes personalidades, jornalistas que fazem biografia ao redor do país. Marcelo Bianconi é também um desses personagens. Depois da dificuldade, conseguiu realizar o grande sonho, ser um profissional admirado por todo o país. E tem até uma conta de mentiroso que eu fui na porta da Rede Bandeirantes sem conhecer ninguém, porque eu era um menino de Mococa. Eu fui 7 vezes lá. E até que um dia deixaram eu entrar, e eu falando com um, com o outro, e Deus me guiou exatamente para o pessoal do esporte. Aí eu pedi para ser estagiário, não ganhava nada, fiquei 6 meses trabalhando sem ganhar um tostão. E com 27 anos de carreira, carrega com ele o juramento do jornalismo. O juramento que eu vejo do jornalista, que as pessoas às vezes não aprendem num banco acadêmico e que a gente teve que aprender, é você ter ética, você tomar cuidado com o que você fala, você sempre ouvir as duas partes. Uma palavra sua, você pode destruir uma pessoa. Então você tem que saber muito bem o que você está falando. Se você entrevista de um lado uma pessoa, você tem que ouvir o outro lado. Uma palavra de bela interpretação pode significar muito e mudar a vida de muitas pessoas, talvez que estejam no fundo do poço ou até que estejam indo longe demais. Uma simples frase com efeito pode transformar e mudar um futuro acontecimento. Arquitetos da ortografia, que formam a cultura da nação, narrando novas páginas para o livro do saber. Parabéns a vocês, jornalistas do Brasil e da nossa cidade.